Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje é sábado, dia 11 de outubro. Eu comecei a gravar esse vídeo ontem e, gente, eu fiz um sketchbook. Eu tava pesquisando uns sketches para comprar, que eu fico fazendo desenho, fico largando as folhas por aí, porque eu compro bloquinho e vou destacando. Aí eu pensei, vou montar um sketchbook, só que eu não ia gravar para vocês, mas aí ao mesmo tempo eu falei, acho que eu vou gravar, porque é interessante, né? Sei que tem bastante gente que me segue aqui, que também gosta de artesanato, de coisas manuais, aí eu falei, vou gravar. E gente, olha só, ele ficou assim, ó, ficou muito lindinho, pelo menos eu gostei, eu fiquei apaixonada por ele. Ficou uma gracinha, gente, isso aqui é muito fácil de fazer. O vídeo ficou um pouco longo, porque eu fiz bem detalhado, explicando várias coisas para vocês, mas daria para fazer um vídeo. Eu vi que tem pessoas que fazem o vídeo até sem falar nada, e fica um vídeo bem mais rápido, porém a gente gosta, né, gente, aqui de conversar, de falar e de falar sobre os materiais e tudo, porque sempre vem as dúvidas, né, mas qualquer coisa vocês podem me deixar aí também, as dúvidas de vocês. E ó, ficou assim, ó, olha como ficou bonito. Ficou bem certinho, tá vendo? Ó. A abertura dele ficou super legal, ó. Aí, geralmente, a gente prende aqui assim, ó, pra pintar. Eu fiz com as folhas para aquarela, gramatura 300, porque a minha intenção aqui é usar para aquarela, para guache, essas coisas. Só que, gente, o que eu tava pensando? Imagina fazer um caderno de receitas. A gente pode fazer isso, entendeu? E a gente pode fazer um caderno de receitas ilustrado. Seria muito legal, né? Até porque o caderno de receitas, ele passa assim de geração, né? Então você faz e vai colocando as suas receitas, as melhores receitas e tudo, e depois passa para os seus filhos, e os seus filhos vão passar para os seus netos. Eu acho uma coisa bem interessante, caderno de receita. Até porque hoje, e quem sou eu para falar, né, gente? Eu sou a doida da tecnologia, mas já percebeu que você vai lá, coloca uma receita na tela do celular e logo ela apaga, né? Porque depende do tempo que você deixa ali, tem o limite de tela, né? Às vezes você tá até com a mão molhada na cozinha fazendo as coisas e fica lá no celular. O caderno não, gente, você abriu aqui, pegou, deixou aqui, ó, a receita, ó, faz de conta que a receita tá aqui, você vai deixar o caderninho aberto lá e vai fazer sua receita. Agora imagina isso aqui, ó, tudo ilustrado na aquarela, no lápis de cor, no giz. Eu acho, gente, que ficaria lindo. É uma ótima ideia e eu quero fazer isso. Eu vou fazer um caderno assim pra mim, só pra receita. Esse aqui, no caso, eu fiz, né, pra ir treinando mesmo, pra ir treinando as técnicas e tudo mais. Como eu tava falando, eu olhei na Amazon, em vários sites assim, eu não achei nenhum caderno bonito assim, sabe? Porque não sei pra vocês, mas pra mim é importante também que o caderno seja bonito, que nem o bloquinho. O bloquinho não é bonito, né, gente? É necessário, ele é útil, mas ele não tem beleza assim nenhuma, né? Então, gente, ó, ficou muito gracinha esse caderno. Eu espero que vocês façam, que vocês gostam, que vocês curtam aí o vídeo, tá? Que eu fiz com todo carinho pra vocês. Como eu falei, ficou um vídeo longo, e tá ficando mais longo porque a tagarela aqui não para de falar. Mas é porque, gente, gosta de tudo explicadinho. Você pode fazer um caderno para colagem, pode fazer para colagem de fotos. É muito legal, gente. O caderno fica muito bonito, ele fica muito bem estruturado. E sem contar, gente, outra coisa que eu sempre falo aqui no canal para vocês. Isso aqui é super vendável, tá? Sei lá, vai lá, monta a sua lojinha na Shopee, começa a vender as suas peças que vocês vão ver. É muito interessante, gente. Eu já tô doida pra estrear o meu, gente, já quero começar a fazer alguns desenhinhos aqui, algumas coisinhas em aquarela, e olha só o que chegou pra mim. Isso aqui é uma maleta de guache da Rime. Chegou ontem, eu não abri ainda porque eu vou gravar pra vocês, e eu quero começar a aprender com guache também. Então eu tô fazendo aquarela, giz, pastel, lápis de cor. Aí quero fazer com guache, tinta acrílica. E esse caderninho, gente, por ser 300 gramas, ele aceita tudo isso. Se aceita aquarela, né, gente, que vai com água, imagina as outras tintas. Então é mais fácil ainda, porque a água, ela fica ali molhando o papel e ele não entorta. Ele é feito para isso mesmo, né? Então com as tintas vai ser bem tranquilo também de pintar ele. Depois eu vou mostrando eles para vocês no decorrer dos vídeos. E, gente, outra coisa, faz tempo que eu não tenho mostrado a obra aqui para vocês, mas, gente, é porque
Vocês já sabem, né? Deu tanto problema lá, mas assim, se Deus quiser, amanhã ou segunda-feira eu vou gravar para vocês e eu espero que eu consiga fazer esse vídeo para quarta-feira. Aí a gente vai fazer lá uma atualização da obra, tá? Agora a gente tá... Faz tempo que eu falo que tá na reta final, né? Mas é que a reta final aqui, gente, é quase parando, sabe? Porque a gente tava dependendo do pedreiro e tudo. Agora, ele foi embora. Então, assim, acaba sendo até melhor pra gente, porque a gente sabe o que a gente tem pra fazer, o que a gente tem que pegar pra fazer. Já estamos sempre contratando outras pessoas também para fazer outras coisas, coisas que ele deixou para trás, coisas que a gente pagou para ele fazer, mas ele não ia fazer, coisas que ele falou que ia fazer e que ele não sabe fazer, que na verdade ele já recebeu. Mas tudo bem, gente, tudo é aprendizado, né? Então, a semana que vem eu espero postar esse vídeo para vocês, tá? Então, o vídeo de hoje, gente, vai ser fazendo esse sketchbook. Espero muito que vocês gostem. Então, agora vamos lá pro vídeo. Então, gente, vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês na minha bancada, ó. Vocês sabem que eu tenho interesse por diversos assuntos, né? Do tema arte, artesanato, costura criativa e tudo mais. Então, ó, ontem eu tava pintando essa mini telinha aqui e confesso pra vocês que faz milhões de anos, assim, que eu não pinto tela mais, eu não faço mais nada disso, tá? Já faz acho que uns 20 anos, assim, que eu não pego uma tela para pintar. Porém, meu desejo de voltar a pintar ressurgiu pintando as louças, né? Os vidros e tudo mais. E eu pensei o quê? Ó, gente, tudo tinta. Se eu aprimorar a minha técnica assim, pintando, mesmo que seja em tela, em caderno, em papel, eu vou aperfeiçoar e consequentemente eu vou melhorar a minha técnica, né? Então o que eu tô pensando? Na verdade eu tô pensando em voltar a fazer aula, né? Pra ser mais sincera, porque é bem difícil você ficar tentando criar tudo sozinha. O que acontece? Eu tava pintando assim, ó, aquarela. Tô tentando aprender, sabe, gente, ó. E o que acontece? Esse aqui foi meu primeiro desenho de aquarela. Essas folhas aqui tem a gramatura de 300 gramas, sabe? E você, para achar um caderno com essa gramatura, é um pouco mais difícil, um sketchbook. E quando você acha, geralmente é bem mais caro. Então, o que eu pensei? Eu tenho essas folhas assim, ó. Eu vou comprando tudo assim, ó, em blocos, tá vendo? Esse aqui tem 300 gramas. Então, esse aqui é ideal para fazer aquarela. Você pode molhar, a gramatura dele é bem grossinha. O que eu pensei? Gente, eu fazia caderno, né? Eu já comentei isso com vocês. Fazia caderno, fazia bolsa. Na verdade, fazia sempre muitas coisas. E eu já tenho várias coisas aqui, ó. Aí eu falei, gente, eu vou fazer um caderno. Só que eu fazia mais caderno costurado, tá? Mas não costurado à mão, assim, igual são feitos os bloquinhos e depois costurados à mão. Eu fazia caderno com as capas costuradas, porque eu fazia caderno de disco. Igual esse aqui que eu já mostrei pra vocês, ó, que eu fiz. Tá vendo? Então, aqui vai um plástico, ó. Aí aqui vai a furação e as folhas também. Então, eu sempre desenhei minhas próprias folhas e fazia assim, ó. Eu inventei esse estojinho, vendi muito desse estojinho aqui na Shopee. Tá vendo? Fazia de tecido. E aqui, ó, ele tem a furação também, que a gente coloca no disco. Então, o que eu pensei? Eu já tenho essas capas aqui, ó, que eu comprava assim, pronta. Isso aqui, gente, hoje em dia tem na Shopee para vender. Eu comprava num lugar especializado que vendia tudo pra gente montar caderno. É Lavoro Papéis. Eles vendem tudo de papel, só que eles têm loja na Shopee também, gente. Então, dá pra comprar lá, tá vendo? Já vem cortado assim. Mas se você quiser, você pode comprar a placona, assim. Ela é maior do que uma cartolina. E aí você mesmo corta. Porém, isso aqui dá muito trabalho pra cortar, né, gente? E eles mandam assim, ó, com corte perfeito, tá vendo? Porque eles têm maquinário pra isso, né? Então, compensa muito comprar assim. E eu tenho vários. Aí, o que eu pensei? Vou fazer um caderno. E, gente, eu comecei a mexer aqui nas coisas, eu não ia gravar pra vocês, porque talvez não seja o público. Mas, gente, como vocês sabem que eu sou meio doidinha, assim, que eu gosto de um monte de coisa, do mesmo jeito que existe eu, gente, eu tenho certeza que existem outras pessoas que gostam também de um monte de coisa. Eu tinha esse tecido aqui, gente, que tá cortado pra eu fazer um jogo americano.
Só que eu tava procurando um tecido pra fazer a capa do caderno e não achei nada assim, ó, porque eu queria assim, gente, uma coisa assim mais grossa, sabe? Mais resistente. Mas eu não queria fazer no sintético, porque nesse caso eu não vou fazer costurado, vou fazer só colado. E o sintético é melhor quando você costura, né? Gente, esse tecido é maravilhoso, ele é impermeável, tá vendo, ó? E aí, eu vou usar ele pra fazer e vou mostrar, vou gravar aqui pra vocês, vamos ver o que que vai sair. O material que eu vou utilizar, tenho fita crepe aqui, aí tenho esse kit aqui, ó, que é um gabarito, ó, isso aqui chama fio de cabelo e gabarito, né, pra você fazer caderno. Ó, já tenho isso. Eu vou utilizar cola branca também, gente, ó, se eu precisar. Então, para fazer a colagem do bloquinho, eu vou usar esse aqui. Mas, como eu já acostumei usar esse tipo de cola aqui, ó, que eu fazia a colagem das bolsas e dos cadernos que eu já fazia, eu gosto dela para colar, porque você espera alguns minutinhos assim e ela já gruda bem. E a cola branca, ela demora, ela fica... às vezes ela enruga, né, o papel. Então, para colar na capa, eu vou usar essa aqui. Mas, gente, nada impede de você usar a cola branca, tá? Geralmente a turma usa a cola branca. O que que eu vou fazer por primeiro, gente? Eu vou tirar minhas folhas daqui, e essas folhas aqui são A4. E o caderninho e o sketch que eu vou fazer, ele é um A5. Então, eu vou ter que tirar todas essas folhas aqui, ó, e cortar o meio, tá? Para elas ficarem com tamanho A5. Esse aqui é um bloquinho A4, né? Igual eu comentei com vocês. Eu lembrei que eu já tinha comprado um bloquinho inteirinho já no A5. Ou seja, eu não preciso desfazer desse aqui. Eu vou fazer com esse aqui, tá? Ó, aqui eu tenho 20 folhas. Aqui eu só tenho 12. Como eu ia cortar no meio, né? Eu iria ficar com 24. Mas com 20 tá legal também. Também tem 300 gramas, ó. É um bloquinho super legal. E aí, o que acontece? Ele já vem aqui em cima assim, ó. Só pra gente destacar, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Eu só vou dar uma dobradinha, que ele já vem todo pontilhado, ó. Vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Já vem pontilhadinho. Aí, ó, eu só vou destacar. E aí, vou fazer a colagem aqui. Vai ser mais prático pra mim, mais rápido, porque eu não vou precisar ficar refilando, né? A hora que eu tirar, ó, todas as folhas já estarão no tamanho padrão. E, ó, a capa tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, a capa ainda vai, vou fazer a colagem e tudo mais, né? Ela vai acabar ficando um pouquinho mais grossa, ó, um pouquinho mais alta, mas é a medida, tá vendo, ó? Vai dar certinho, ó, pra fazer. Então, eu vou aproveitar esse bloquinho aqui que eu tenho, que vai ficar até mais fácil, e assim eu não preciso desfazer dessas folhas assim, ó, que são bem maiores. Gente, eu já vi também no Mercado Livre, na Shopee, em algumas papelarias que vendem esse papel aqui, ó, para aquarela, 300 gramas, em rolo. Então, você mesmo corta os tamanhos que você tem a necessidade. Ele vem um rolo bem grandão. A própria capa aqui, ó, daria pra gente reaproveitar, ó. Tá vendo? Eu vou guardar, porque eu depois uso pra fazer outra capa. Gente, ó, agora bateu até uma dúvida aqui. Porque aqui, ó, ficou onde eu destaquei, tá vendo? E ele fica todo assim, ó. Tá todo serrilhadinho, todo pontudinho. Porém, ó, tá super refiladinho, tá super certinho. Mas o que que eu pensei? Se eu passasse cola aqui, ó, já ia fazer uma lombadinha super legal aqui. Só que aí o meu caderno, ele ia ficar nesse formato. E eu queria fazer um caderno assim, ó. Nesse formato aqui. Na vertical, ó. Eu quero um caderno assim, ó. Mas também ficaria legal se fosse assim, né? Ó, porque aí eu já passaria cola aqui. E se eu for fazer nesse formato aqui,
eu vou passar cola aqui e ele vai ficar assim. Se bem que pra mim também não tem problema algum. Eu posso até fazer o contrário e deixar ele pra baixo. Mas aí no caso eu tenho que virar as folhas, né? Porque essas aqui são as frentes. A frente da folha, ela tem uma texturinha diferente da parte traseira. Então, eu teria que deixar assim, ó, pra baixo. Fazer o caderno assim. Ó. Mas isso é só um detalhe, né, gente? Eu acho que eu vou fazer assim mesmo, tá? Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho esse tecido aqui, ó. Ele é bem grosso. E eu achei, gente, que não sei porquê, mas ele tem tudo a ver, assim, ó, com pintura, com arte. Olha só que bonito, eu acho que vai ficar bem legal. Depois a gente vai pôr um elastiquinho aqui, umas frescurinhas que vocês sabem que não pode faltar na nossa vida, né? Lembrei que eu tinha essa guilhotina aqui guardada, então eu vou tirar essas pontinhas aqui, tá? Porque eu achei que se elas ficassem assim pra baixo ia ficar me incomodando esse serrilhadinho aqui, tá? Isso aqui dá pra você tirar no estilete, tá? Eu vou aproveitar porque eu tenho, né, gente? Então eu vou usar. Mas isso aqui não é impedimento pra vocês fazerem, tá? Dá pra tirar até na tesoura, dá pra... Risca aqui, ó, coloca uma régua bem certinho, dá pra fazer, tá bom? O que não dá é pra gente inventar desculpa. Refilei tudo aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, bem pouquinho, só a pontinha mesmo, porque isso aqui já tá no tamanho ideal. Agora, gente, eu vou fazer a colagem disso aqui, tá? Ó, eu vou deixar as folhas bem certinhas, tá? Eu vou unir aqui bem certinho e vou colocar esses prendedorzinhos que eu tenho aqui, ó, para as folhas não escaparem, tá vendo? Tenho que deixar ela o máximo que eu conseguir, assim, ó, bem retinha, bem certinho, porque a gente vai colar. Só pra não escapar. Aí, a gente vai passar cola agora, ó, nessa borda aqui, tá vendo? Eu vou deixar aqui na mesa, vou colocar a cola no potinho e aqui eu vou usar a cola branca, tá? Eu vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha da minha mesa. Aqui eu tô com a minha base de corte, tá? Que é outra base que eu tenho aqui nessa mesa. Então não tem problema se eu sujar de cola, nem nada. Vou deixar aqui bem certinho assim, ó, bem ajustadinho. Aí vou vir com o meu bloquinho aqui, ó. Ele já tá bem juntinho, né? Por causa desse meu clips aqui, ó. Vou colocar aqui bem na beiradinha e vou tirar meu clips, tá? Que aqui eu tenho certeza, já que ele tá bem juntinho. Aí, gente, eu vou vir com um peso e vou colocar em cima disso aqui. Pode colocar livro, pode ser o que você tiver aí. Eu pensei em colocar um negócio que eu tenho aqui, que é bem pesado. Isso aqui. Importante isso, que ele esteja bem alinhadinho, gente. Aí agora eu vou passar cola aqui, ó. Vou colocar uma fita aqui embaixo, gente, pra eu não sujar, tá? A borda da minha mesa. Coloquei cola branca aqui, nesse godê. E vou colocar, gente, são camadas bem generosas, tá bom? De cola aqui. A gente vai fazer isso por, no mínimo, umas 3 vezes. Para acelerar o processo, você pode até usar um secador, tá? Pode usar um secador aqui. E pode pôr bastante cola, gente. Que isso aqui tem que garantir que as nossas folhas fiquem bem coladinhas, tá? Bem juntinhas. Enquanto eu vou deixar aqui secando um pouco, que eu vou vir aplicando depois outras camadas, a gente vai começar a fazer a capa, tá bom? Então, ó, peguei esse meu tecido aqui, né, que eu já tinha mostrado pra vocês, cortei aqui, ó, porque ele tava bem mais largo. Aí eu deixei ele menor, só deixei essa parte aqui, ó, para depois ir ajustando. Ele tá até com uma marcação aqui, ó, que eu ia fazer o cantometrado. Mas não tem problema, gente, eu vou utilizar ele porque eu achei ele lindo demais. Aqui, ó, são os 2 papelões que eu tenho. O que que eu vou precisar fazer?
Quer dizer, gente, eu acho que é assim, né? Esse modelinho de caderno eu ainda não fiz, mas eu imagino que seja assim. Aqui, ó, na verdade eu fazia capinha de celular, então eu vou seguir do jeito que eu fazia capinha de celular. Aqui, como já tem a mesma altura, eu só vou cortar, gente, uma largura assim, ó, pra eu colocar aqui, pra fazer a lombada do caderno. Pra quando a gente colocar o bloquinho aqui no meio, ó, ele ficar apoiado aqui, tá? Então, essa parte aqui eu vou cortar, e eu acho que eu vou cortar com essa, vou colocar essa régua aqui, ó, vou tirar mais ou menos essa medida. Aqui tem 15 milímetros essa régua, então é 1,5 cm, né? Eu vou riscar aqui, ó, e vou cortar com estilete, tá? Vou colocar aqui, gente, uma régua de alumínio que é bem mais segura para eu poder usar o estilete. Senão podia vir aqui direto, ó, já e usar assim. Só que é meio perigoso, né, gente? Usar assim com estilete, porque o papelão ele é bem grosso, tá? Então eu vou colocar uma régua aqui de alumínio. Essa régua, gente, ó, ela é mais alta aqui, tá vendo, ó? Então ela é mais segura, ó. Pode ver. Já tem vários riscos aqui, ó, de estilete. O esqueminha de montagem é esse aqui, ó. Tá? Só que aí aqui, ó, eu vou usar essa reguinha aqui, ó, que são 6 milímetros. Então, eu vou colocar aqui, aí eu encosto a minha lombadinha, aí eu tiro a reguinha, ó, coloco aqui e encosto a minha outra capa. Então, eu sei que elas têm que ser coladas assim, tá, ó, nessa posição com esse distanciamento. Mas, gente, eu vou esperar dar uma secadinha ali no bloquinho para eu ver, porque vocês concordam comigo que o bloquinho ficou com o tamanho de 1:5, né? Só que como eu coloquei essa lombada aqui, se eu fizer isso, ele vai ficar muito para dentro. E vai ficar sobrando muita borda de caderno. Meu bloquinho aqui, ó, eu vou colocar aqui. E, gente, eu vou dar uma refiladinha aqui, ó. Porque o bloquinho, ele tem que ficar do mesmo tamanho da capa. Porque como a gente vai colocar uma lombada aqui, senão ele vai ficar sobrando muito aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Peguei meu bloquinho aqui, ó, coloquei aqui em cima. E eu vou dar uma refiladinha aqui, ó, só pra não sobrar muito, tá? Ó, o bloquinho ficou assim. Eu peguei ele só pra tirar essa medida, porque na verdade ele ainda tá secando, ó. Aí eu vou voltar lá, vou deixar ele secando. Eu sei que eu preciso tirar mais ou menos, gente, aqui, ó, 6 milímetros, tá? Vou tirar um pouquinho menos. Isso a gente vai fazer nas duas, na capa e na contracapa. Eu tô com meu tecido aqui, tá, ó. Eu vou fazer um risco aqui, só pra eu me basear e saber mais ou menos onde eu vou colocar assim, ó, tá? Só pra eu ter essa base, pra eu encostar todas essas partes aqui, ó, nesse risco que eu vou fazer, tá bom? Nessa base aqui. Mas isso aqui é só pra gente se basear por enquanto, tá? É só para eu poder encostar minha base aqui, tá bom? Agora, gente, eu vou aqui deixar um tanto, né, assim, que dê pra eu dobrar. Aqui em cima já tem essa dobra. E aqui é pra eu colocar, encaixar, né, saber mais ou menos aonde tá, pra não ficar nada torto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha cola e vou passar aqui, tá? No papelão. Isso aqui, gente, é cola de contato. Então, é o que eu falei pra vocês. Eu gosto muito de trabalhar com essa cola. Todas as minhas bolsas eu fazia com ela, meus cadernos também. Então, eu prefiro do que a cola branca, nesse caso de colar tecido, sabe?
cola de contato, você tem que esperar um tempinho. Quando ela estiver secando, aí ela vai dar aquele contato que a gente precisa, tá? Ela é forte, viu, gente? Tem recomendações para usar, tem que estar com o ambiente aberto, bem arejado. Você pode fazer com a cola branca, tá? Não tem problema nenhum. É isso, gente. Vou esperar dar uma secadinha aqui e já vou colocar aqui no tecido, tá bom? Vou fazer isso com as outras partes também e já mostro pra vocês. Já deu uma secadinha aqui, então eu vou colocar aqui, tá? Me baseando naquela marcação que eu fiz, né? Pra não sair nada fora. Aqui, eu vou usar essa minha reguinha aqui, ó, de 6 milímetros, tá? Então, eu vou deixar um espaçamento aqui, ó, de 6 milímetros. Vou colocar minha lombadinha. Tiro minha reguinha, ó. Coloco aqui de novo. Mais 6 milímetros. E viro aqui minha capa. Posso tirar minha marcação. O que eu vou fazer, gente? Eu vou virar do outro lado, tá? Pra poder dar uma alisada. Pra não ficar bolha, tá? Mas esse tecido aqui, ele é bem grosso e essa cola também ajuda a não ficar com bolha, então... Mas mesmo assim, ó, vou passar minha dobradeira, tá? Só pra garantir, mas eu já percebi, ó, que não tem nenhuma bolha. Aí é legal a gente dar uma marcadinha aqui, ó. Na nossa lombada. Eu vou cortar aqui, gente, já pra facilitar, né? Pra não ficar com todo esse tecido aqui sobrando. Já vou deixar mais ou menos esse tanto aqui, ó, que eu acho que, se eu não me engano, são 2 centímetros que eu deixei. Ó, 2 centímetros. Vou marcar 2 centímetros aqui e vou cortar. Lembra que eu mostrei aqui nesse kit pra vocês, ó? Esse kit veio assim, tá, ó? Aí eu tenho essa ferramentinha aqui que se chama fio de cabelo. Gente, mas ó, que nem eu falei, se não tiver isso aqui, tá? Nada impede. Porque quando não tinha ferramentinha, eu fazia do mesmo jeito, tá? É só porque isso aqui facilita pra você vir aqui, ó, e cortar. E deixar o tanto, assim, correto pra você fazer a dobra aqui, tá bom? Mas aí você mede. E você olha pra você fazer a dobra e não ficar muito tecido sobrando, tá bom? Ó, eu vou fazer a marcação aqui, eu já vou cortar. Ó, gente, aqui, tá vendo, ó? Eu podia ter deixado menos tecido, tá vendo aqui, ó, na borda pra fazer a dobra? Agora, eu vou passar cola aqui, gente, ó, na borda, tá? E vou dobrar o tecido.
Eu gosto, gente, de passar sempre um pouquinho aqui assim, ó, nessa bordinha aqui, ó, pro tecido grudar aqui também, sabe? Ó. Agora, eu vou dobrar aqui, gente. Você pode usar a dobradeira pra isso, tá? Ó, o que eu falei pra vocês que eu gosto da cola de contato é isso. Ela não faz muita sujeira e ela não deixa o papelão todo enrugado, sabe? Então, eu gosto disso, gente. Porque eu acho que fica um trabalho limpo, sabe? Bem organizadinho. Aqui, eu vou passar um pouquinho aqui na ponta, né? Porque como eu dobrei, eu quero que cole bem. Aqui, ó, na pontinha. Em cima daí do tecido, no caso, né? Aqui, gente, ó, você faz assim, ó, organiza a pontinha. Se não tiver a dobradeira, gente, vai assim, ó, com o dedo mesmo, tá, ó. Assim, organiza bem a pontinha e aí você vem aqui e dobra. Aqui é a mesma coisa. Ó, por que que eu gosto de passar a cola aqui, ó? Porque aí essa parte, gente, gruda aqui, ó, no tecido, tá vendo? Que o papelão tem uma alturinha, né? Ele é grossinho. Aí ajuda a colar, ó. Aí eu venho aqui, dobro essa parte. Vem com a dobradeira aqui, ó, marca bem, ou então com a ponta do dedo assim, ó, marca bem, aqui também, ó. Aí a gente passa mais um pouquinho de cola nessa parte que o tecido ficou aqui, ó, pra cima, né? Que aí no caso a gente já colocou ele em cima da cola. Então esse tecido aqui, ó, precisa colar nesse outro tecido, tá? Então a gente coloca mais um pouquinho de cola nessa parte. Quer dizer, gente, é assim que eu faço, tá? É assim que eu sempre fiz, mas quando vocês forem fazer, vocês vão desenvolvendo a técnica, o jeito de vocês, tá bom? A base é essa. Mas é o que eu sempre falo, é bom fazer porque a gente desenvolve nossas próprias habilidades, né? Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Aonde que eu ia comprar um caderno desse? Em lugar nenhum, né? Por isso que a gente tem que fazer, ó. Eu pesquisei tanto na Amazon se tinha um caderno assim de sketchbook, né? Com as folhas bem grossinhas, assim. Não achei nada assim bonito, assim, de tecido. E tudo que eu achava, gente, era muito caro. Então, quando a gente acha que tá muito caro também, a gente não quer pagar, a gente vai lá e faz. Simples assim. Vou tirar minha medida aqui de novo, gente, e vou cortar o tecido, ó. Vou cortar sobrando, tá? O tecido pra fazer essa lombada aqui, tá? Do bloquinho. Eu achei esse tecido aqui, gente, eu queria um tecido de algodão cru. Eu sei que eu tenho em algum lugar aqui das minhas caixas, mas eu não achei. Então, vou cortar um pedacinho desse tecido, vou fazer a colagem aqui e vou deixar ele de novo lá colando, tá bom?
Ó, gente, aqui tá a parte, né, que eu passei a cola. Agora eu tenho que colocar esse tecido, ó, aqui em cima, ó, e colar também, tá, ó, pra garantir que ele vai ficar bem presinho, tá? Então, eu vou passar cola aqui, ó, passar cola aqui, vou colar ele aqui também e aqui, tá? Vou fazer aqui, gente, com a cola de contato também, mas, repito, tá? Vocês podem fazer tudo com a cola branca. Ó, gente, eu vou deixar secando ali, tá? Do jeito que tava mesmo. Depois a gente vem, refila essas bordinhas aqui, ó. Tá? Mas, ó, fica assim, ó. Gente, ó, eu tenho esse papel aqui, que ele é um papel diferente, tá? Eu usava ele geralmente pra fazer acabamento mesmo de caderno. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês, tá? Então, eu vou fazer o acabamento aqui dessa parte interna com ele. Poderia fazer até de tecido, se eu quisesse também, mas ele já tem uma textura tão gostosa, ele tem uma gramatura bem alta, então eu vou fazer com ele, ó, ele praticamente dá certinho aqui, só que eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, pra eu centralizar, pra ele ficar parecendo um pouquinho assim, ó, dessa parte assim pra dentro, tá? Então, eu vou tirar só um filetinho aqui, vou dar um refile. Só pra ficar assim, ó. Sobrando um pouquinho aqui do tecido e um pouquinho aqui, tá bom? Agora eu vou passar a cola aqui. Vou continuar usando a cola de contato, tá? Então, aqui, eu já colei, né? Dobrei assim, já fiz essa marcaçãozinha aqui, ó, da lombada. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou querer colocar aqui um elastiquinho, tá? Então, eu vou usar esse alicate aqui que eu tenho, da época que eu fazia meus cadernos. Gente, se vocês não tiverem o alicate, dá pra fazer, tá? Vai dar mais trabalho, mas pode começar furando com uma ferramenta, com uma agulha, alguma coisa assim, ó, com essa ferramenta. Aqui, ó, também, tá? Que é bem baratinho, dá pra fazer caderno com ela, dá pra furar pra várias coisas que a gente precisa. Na bolsa, sintético, couro. Não vai falar que não vai fazer o caderno porque vocês não têm o alicate, tá? Aliás, eu tenho uma história bem legal desse alicate. Uma época da minha vida, esse alicate era meu sonho e eu não podia comprar, gente. E eu coloquei ele nos meus... nas minhas listinhas, que todo ano eu fazia uma listinha de coisas que eu queria conquistar. E aí eu coloquei esse alicate nessa listinha. E, gente, deu certo. Nunca percam a esperança, nunca percam a fé, sabe? Porque às vezes a gente quer alguma coisa que seja, né, um bem material, alguma coisa assim, e pra gente parece que tá tão distante, e depois quando chega a hora certa, vocês vão ver que a gente conquista até muito mais, porque, gente, eu não tenho palavras pra descrever tudo como a minha vida já caminhou, como a minha vida já andou, né? E hoje eu tenho a possibilidade de
de ter as melhores ferramentas, os materiais e comprar as coisas que eu tenho vontade. E é o que eu desejo para vocês também, que vocês tenham esperança e que vocês nunca percam a esperança, nem nos dias mais difíceis, porque eu já tive lá e eu sei como é, tá? A esperança e a fé é o que sustenta a gente. Ó, então a gente vai pegar e eu já deixei nessa marcaçãozinha aqui que eu acho que vai ficar uma distância boa pra mim, tá? Vou fazer com esse furinho aqui do lado maior. Eu vou fazer, ó, na parte traseira, tá? Na parte traseira do caderno. Vou colocar uma distância aqui pra eu deixar depois igual do outro lado, ó. Tá? Então, vou deixar bem aqui na bordinha e vou furar aqui, ó. Agora, aqui do outro lado a mesma coisa. Fica assim, gente, por causa do tecido, né? Agora, só dar uma ajeitadinha aqui. Eu vou pegar minha caixinha aqui, os meus ilhoses, e vou escolher uma cor. Acho que eu vou colocar esse rosinha aqui, ó, que dá certo também. Tem o dourado também, acho que vai ficar legal, ó. Mas vou colocar o rosinha, porque no caderno tem bastante, ó, porque no tecido, na estampa, tem bastante rosinha. Aí, gente, esse aqui, ó, só encaixar aqui, ó. Eu já fiz o furo no tamanho, né? Então, ó, só encaixar aqui. Do outro lado a mesma coisa. Agora, eu vou vir aqui com o alicate e vou fechar esse ilhós, né? Vou amassar. Ó, gente, fechei, aí ficou assim, ó. Agora esse aqui. Com alicate é super prático, né, gente? Mas, ó, se você não tiver o alicate e você quiser fazer, nas lojinhas que vendem aviamento, geralmente eles têm balancinho, tem a máquina lá, você vai lá e paga pra eles fazerem. É bem baratinho, tá? Aqui no meu bairro tem. Não lembro, eu pagava bem baratinho pra fazer, tá? Então, também não é desculpa, gente, ó. Então, essa parte aqui ficou pronta. Dos furinhos. Agora, gente, ó, vou recortar aqui, tá? Esse pedacinho de tecido. Vamos tirar. Ficou assim. Agora, eu vou tirar aqui do outro lado. Ficou assim, ó, gente, já refiladinho. O que que eu vou fazer? Essa parte aqui de trás, a gente vai ter que colar ela aqui, né? No caderno, na contracapa. E aqui em cima, gente, eu vou pegar uma folha, ó, sulfite, mas com uma gramatura mais alta. A gente vai dobrar ao meio, vai marcar bem. E a gente vai colar ela aqui, ó, tá? Só que pra isso, primeiro eu vou refilar pra deixar bem certinho, no mesmo tamanho, tá? Do nosso bloquinho. Porque essa frente aqui vai fazer o acabamento dessa parte e aqui atrás vai estar colado. Então, é isso que vai garantir que as nossas folhas vão ficar aqui bem presinhas, tá? Porque essa parte aqui, ó, não cola. Vou mostrar aqui pra vocês agora a abertura do caderno como ficou. Olha só que legal. Ó, gente, a abertura ficou muito boa. Mas, gente, eu achei muito interessante fazer esse caderno desse estilo aqui, até para quem não tem máquina de costura, né? Porque eu fazia caderno costurado ou caderno de disco, ou pode ser aqueles caderno costurado apenas com aquela agulha mesmo, né? De costurar caderno. Eu tô falando caderno costurado porque eu costurava as capas na máquina e tudo mais. Só que, gente, não é desculpa, tá? Dá pra fazer assim, tá vendo, ó? Somente colado. Aqui, o que que eu poderia fazer? Passar na máquina, se eu quisesse. Mas eu não vou passar na máquina pra vocês não inventar desculpa.
tá? Então, esse aqui vai ser só assim, colado mesmo. Agora, eu vou colar essa parte aqui de trás. Pra colar essa parte aqui de trás, eu vou passar cola nessa parte aqui inteira, tá bom? Eu vou colar aqui. Vou fazer mais ou menos uma marcação de onde ele vai ficar, ó, tá? Pra eu colar no lugar certinho. Vocês vão acompanhando aí que vocês vão entender. Mas, gente, façam. É muito facinho de fazer, tá? E é tão gostoso, tão... Dá um prazer de você fazer coisas assim, sabe? Coisas diferentes, coisas bonitas. Você escolhe o tecido. Olha só que lindo, gente. E eu tenho do gatinho, ó. Olha esse, gente. Que coisa mais linda, ó, o tecido. Vou tirar um daqui também pra fazer outro caderno. Muito lindo, né? E eu amo gatinhos. Olha só, que fofura. Aí dá pra colocar um elástico amarelo. Aqui eu tô achando que eu vou colocar um rosa, porque eu vou colocar um elástico que eu já tinha pronto aqui, porque eu quero colocar com umas letrinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E agora aqui, ó, estou na dúvida. Porque antes de eu colocar, colocar o bloquinho ali, que a gente vai ter que colar, eu preciso colocar o elástico, né? Então eu tenho esse elástico rosa aqui, ó. Aí eu tenho dourado e tenho esse azul, que são as cores assim que eu achei que mais fica legal. Eu achei que eu tinha mais elástico, gente, e eu não tenho, não sei, acho que eu devo ter usado tudo. Eu achei que eu tinha elástico pink, acabou, não tenho mais nada. Então, eu tenho essas cores. E também tenho outros assim que não iam bater, ó, tá vendo? Esse aqui é um verde limão, esse aqui é de um trabalho que eu fiz, que eu tive que fazer muitos desse aqui. Então, esse aqui também não tem nada a ver. Aí, o que que eu pensei? Gostei do dourado, né, gente? Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu sou doida por dourado. Ficaria lindo, só que eu quero colocar uma frescura, né? Porque senão, não sou eu. Aí, se eu colocar aqui no dourado, achei que não vai aparecer tanto, ó. Mas eu acho que eu vou pôr o dourado, gente. Vou colocar o dourado. Pra variar um pouco, tá? Então, eu vou cortar aqui. Só que esse aqui, gente, eu não vou pôr esse acabamento, tá? Vocês vão entender por quê. Esse aqui, geralmente, é quando fica só na contracapa mesmo. E esse aqui, eu vou colar por cima, né, o papel. Então, não pode ficar com isso. Vou ter que colar ele aqui, ó. Porque essa parte vai aqui em cima, colado. Aí, se eu colocar aquele terminalzinho ali, não vai dar pra fazer isso, né, gente, ó. Tá vendo? Porque daí vai ficar muito grosso aqui. Eu tenho várias caixinhas assim, ó, com aplique, com coisa pra fazer chaveiro, ó. Essas coisinhas aqui, ó, esses terminais de chaveiro, essas letrinhas, ó. Que legal. Tem assim, ó, patinha de cachorrinho, que também ficaria fofo, né, se eu colocasse ali. Vamos ver. E tenho assim, ó, que daí no caso eu já montei a caneta, ó, com a patinha de cachorro. Essas canetas Bics douradas. Aí, o que que eu pensei? Eu pensei, gente, em passar aqui, ó, o meu nome, só que não tenho todas as letras. Então, o que que eu vou fazer? Eu só tenho 3 que dá certo. Queria passar Disney, mas não dá, eu tenho Dis. Então, é Dis que eu vou passar, tá? Precisa disso, gente? Não precisa, tá bom? Não precisa mesmo. É uma frescura. E a gente gosta. Eu gosto e eu sei que muitas de vocês também gostam, tá bom? Isso aqui é um detalhe, né? Não tem necessidade, tá? Mas caso você vá fazer pra vender, isso aqui é um super diferencial, tá? E óbvio que você vai cobrar por isso aqui, né, gente? Olha que gracinha. Gente, então eu vou passar cola aqui, tá? Na pontinha. Porque o que mais também vai garantir que ele vai ficar preso é a outra folha que vai vir aqui por cima, né? Como eu falei pra vocês, se quiser deixar o acabamento também por cima, aí no caso, primeiro eu colocaria outra folha aqui e depois faria o furo, tá? Como eu já coloquei, então agora eu vou ter que fazer isso aqui. Também não sei se colocando mais uma folha aqui em cima, a espessura do ilhós ia dar, né? No caso desse ilhós que eu tenho aqui. Aí pode pôr uma fita também, sabe? Pra ajudar.
E olha, gente, se tá tudo certinho, tá? Se a volta tá assim, ó. Se tá saindo certinho daqui. Que senão ainda dá tempo da gente arrumar. Porque não colou, né? Ó. Agora, a gente vai colar aqui a parte de trás. Aqui é a parte de trás, ó, do nosso bloquinho. O que que eu vou fazer? Vou passar a cola aqui. Gente, eu vou continuar usando a cola de contato, tá? Mas, como eu falei, vocês podem usar a cola branca. Que essa cola aqui, ela seca mais rápido. Então, como eu tô gravando, eu não preciso ficar esperando tanto tempo assim, sabe? Pra fazer o próximo passo. Ó, pode colocar bastante aqui em cima do tecido. E depois que ela seca, gente, fica perfeita, tá? Fica super bem colado. Como eu falei pra vocês, eu já uso ela há bastante tempo. Vou deixar secar um pouquinho, porque a cola de contato, ela tem isso, né? Da gente esperar um pouquinho, aí ela já tá, ó, dando contato. Ó, gente, já deu uma secadinha aqui. A gente vai centralizar, tá? Bem certinho, pra gente poder colar. Ver bem a parte da lombada. Se quiser, faz uma marcação antes, tá? Com lápis, com uma caneta, alguma coisa do tipo. Se não sentir segurança de já ir colando assim direto, tá? Mas como eu falei, a cola de contato também, ela é bem tranquila. Vou fechar aqui pra dar uma olhada, ó. Achei que tá legal. Vou abrir aqui pra pressionar bem a última folha, que é ela que a gente tá colando, né? Depois a gente vai deixar com o pezinho, de novo, pra fazer bem essa colagem. Mas olha só, tá vendo? Não aparece aquele papel que eu colei, tá vendo? Que é esse papel aqui, ó. Que fica aparecendo é a última folha do bloquinho, ó. Olha, gente, que gracinha! Já tá dando vontade de desenhar e de pintar. Eu tinha pegado essa folha aqui, eu falei pra vocês, né? Que é um sulfite 180 gramas. Só que eu pensei, eu acho que eu vou fazer com esse próprio papel de aquarela aqui, tá? Porque daí eu tenho esses aqui, ó, que são A4. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar daqui, vou dobrar e vou colar. E assim é legal porque é uma folha que eu posso utilizar já com a própria aquarela, né? Vou dobrar bem certinho ao meio e passar a dobradeira aqui, ó, pra marcar, pra vincar bem. A gente passou um pouquinho de nada, tirei a medida ali, então eu vou refilar aqui uma coisinha de nada, tá? Bem fininho mesmo. Um mini refile. E em cima, gente, eu vou tirar também, tá? Aqui, ó, bem pouquinho também. Isso aí vocês vão medindo, tá? Conforme a folha de vocês, vocês vê se tem necessidade de tirar. Só tô tirando também pra ficar bem ajustadinho, bem bonitinho, tá? Mas se eu colocasse assim, nada, não ia ficar nada gritante também, não. Agora, o que que eu vou fazer? Eu, gente, vou passar cola somente aqui, ó. E vou com essa parte e vou colar. Ó, a parte de trás, a gente passou cola em tudo. Aqui a gente não vai passar cola em tudo, tá? Aqui a gente vai passar só no tecido. Uma coisa que eu aprendi foi fazer mesmo sem ter as melhores condições. Quantas vezes a gente deixa de começar algo porque sente que ainda não tem todas as coisas que precisa? A mente diz, quando eu tiver a máquina certa, o tecido certo, o espaço ideal, e assim vai, a vontade adormece. Mas a verdade é que o milagre não está nas ferramentas, está nas mãos dispostas. Eu sei bem o que é olhar um sonho e pensar, ainda não dá.
Mas um dia eu aprendi que Deus não espera a gente estar pronto para agir. Ele move o impossível quando a gente usa o possível. Lembro quando eu sonhei com aquele alicate que eu contei aqui para vocês, né? Eu via ele em tantos vídeos, eu suspirava e dizia para mim mesma, um dia. Eu não tinha condições naquele momento, mas eu não deixei de criar e não deixei de sonhar. Eu fazia com o que eu tinha, com fita, tesoura, improviso e muita fé. Porque a gente aprende que quem tem vontade sempre dá um jeito. Coloquei aquele sonho na minha lista de desejos e o tempo passou, até que um dia, sem alarde, eu percebi: Deus não só me deu o que eu pedi, Ele me deu muito mais. Hoje eu tenho as melhores ferramentas, mas eu nunca esqueci o tempo em que eu criava com o que havia disponível. E talvez seja esse o segredo. Quem é fiel no pouco, Deus confia no muito. Se você está aí com vontade de fazer, mas sente que falta algo, não espere o cenário perfeito. Comece com o que você tem, onde você está. Deus fará florescer o que parece pequeno. O improviso de hoje é o testemunho de amanhã, e o que hoje é simples, amanhã vai brilhar como um milagre. Hoje eu posso, mas eu nunca esqueci e não me esquecerei de onde eu vim. Hoje eu tenho as melhores ferramentas que um dia para mim foram apenas sonho. Alicate, máquina, tecidos finos, papéis que antes eu só via pela tela. Mas sabe o que continua igual? O amor pelo processo. Porque o verdadeiro valor das coisas não está no preço, está no propósito. A diferença entre o antes e o agora não é o que eu tenho, é o quanto eu aprendi a confiar. Um dia eu fazia com fita, agulha e cola. Hoje eu faço com equipamentos profissionais, mas em ambos os tempos Deus estava lá. O mesmo Deus que me viu costurar com linha curta é o que hoje me vê criar com abundância. E Ele continua sendo o mesmo, fiel, presente, detalhista nos pequenos gestos. Por isso, não despreze o seu começo, não se compare. Talvez hoje você ainda esteja remendando sonhos, improvisando ferramentas, aprendendo no meio das tentativas, mas isso também é obra-prima, porque é no processo que o céu molda a perseverança. O que parece simples aos olhos do mundo, para Deus é semente, e Ele não desperdiça nenhuma semente plantada com fé. Um dia você vai olhar para trás e dizer: eu comecei sem ter as melhores coisas, mas eu tive coragem e a coragem me trouxe até aqui. Então, não espere as condições perfeitas, porque o tempo perfeito é agora. Deus usa os improvisos da nossa fase atual para treinar as mãos que vão segurar promessas maiores. Siga criando, acreditando, mesmo que o que você tem hoje seja pouco, porque quando o pouco é feito com amor, o céu chama de muito. E assim eu termino esse vídeo com o coração cheio. Não só por ver uma peça pronta, mas por lembrar que cada criação é também um ato de fé. Se você chegou até aqui, saiba que eu oro para que Deus renove suas forças, para que você não desista do que arde no seu coração, mesmo que os recursos ainda pareçam poucos. Continue criando com o que tem, acreditando no que ainda vai chegar, porque Deus vê a intenção antes de entregar a provisão. Obrigada por estar comigo, por costurar essa jornada ao meu lado, ponto por ponto, vídeo por vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo com mais amor, mais propósito e a certeza de que ainda estamos só começando. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe cada detalhe da sua semana, da sua casa e dos seus sonhos. Até lá! E não esquece, o feito com amor sempre vale mais do que o perfeito sem alma. Beijos da Disney!